Queridos, leiam comigo esta passagem, que está escrito aqui na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Eu vou ler a partir do versículo 3 em diante. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas, preste atenção, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até que o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longâmino para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então, vocês viram o que diz a palavra de Deus? Está muito claro, muito nítido. Não tem como a pessoa se enganar. Hoje, 2024, nós, pela internet, pelas ruas, faculdades, escolas, trabalho, qualquer lugar, nós temos uma legião de pessoas que não acreditam na palavra de Deus. Eles difamam e até escarnecem daquilo que pregamos, do evangelho que anunciamos. E nós anunciamos o evangelho não porque nós queremos ser chatos com a vida das pessoas, mas porque nós temos uma ordem bíblica da parte do Senhor Jesus de anunciar este evangelho. Este evangelho, ele serve para a salvação da vida, da alma da pessoa que o aceitar. Ou a pessoa que não o aceitar, este evangelho servirá para a perdição dessa pessoa, a perdição eterna, porque não haverá segunda chance para aqueles que morrem sem Jesus. Aqueles que morrem com Jesus estarão aguardando o dia da ressurreição, porque o Senhor Jesus afirmou claramente que não nos deixaria órfãos, mas que voltaria para nos buscar, para nos levar para aonde Ele estiver, nós estejamos com Ele também. Então, se você ler um pouco mais abaixo ali do capítulo 3, né, depois da onde eu parei, você vai ver que o apóstolo Pedro ainda diz para vivermos, sabendo que essas coisas vão acontecer, pede para que nós vivamos uma vida de santidade, de piedade, uma vida digna, vamos dizer assim. Porque sem santidade, diz a palavra de Deus, ninguém verá o Senhor. E as pessoas que escarnecem da palavra de Deus é porque elas não querem viver com santidade. Elas querem viver da maneira que elas bem entendem, da maneira que elas acham melhor. E não pode ser dessa maneira a vida de uma pessoa que queira um encontro com Deus, que queira passar a eternidade com Deus. Porque Deus é santo e Ele pede que aqueles que o seguem sejam santos também. A Bíblia
Diz claramente isso com todas as letras. O próprio Deus diz isso. Então, o cristão, ele se abstém do mundo e vive uma vida de integridade diante do Senhor. Talvez você diga, mas eu conheço tantos, e tá sim, tantos, inúmeros, que se dizem cristãos, que se dizem crentes, né? Mas fazem coisas piores do que as pessoas do mundo. Pois é, infelizmente, tais pessoas que usam de engano para com eles mesmos, porque não estão enganando a Deus, não estão enganando a mim, não estão enganando a vocês, estão enganando a si mesmos. Tais pessoas também perecerão, como diz aquela palavra ali. Porque este mundo, ele vai ser queimado, destruído, aniquilado, acabado. Até lá, como eu disse, as pessoas ou morrem com Jesus ou morrem sem Jesus. Aqueles que morrem com Jesus, na obediência da palavra de Deus, na fé em Jesus Cristo, na salvação, estes serão ressuscitados para a vida eterna. Agora, aqueles que morrem sem Deus, sem paz, sem salvação, um dia também ressuscitarão, porém, para a vergonha e desprezo eterno, serão queimados eternamente, num tormento eterno, é o que diz a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Não sou eu quem estou inventando. Pegue a palavra, leia com atenção e descubra isso. Se quiser me perguntar, aqui estarei para sanar as dúvidas que vocês tiverem. Tá certo? Então, o meu conselho é: não duvide, não escarneça e não deixe para amanhã o decidir-se pela salvação em Cristo Jesus. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês que assistiu esse vídeo e que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, fale mais alto ao seu coração.